A Receita Federal deflagrou uma operação para proteger o patrimônio público. A operação, que foi batizada de Fake News, foi deflagrada em 2017 e desde então várias etapas dessa investigação têm sido realizadas. Estou recebendo aqui o delegado da Receita Federal no estado do Piauí, doutor Eudimar, está aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor Eudimar. Obrigado. Aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Bom, essa operação tinha que objetivo e cumpriu que papel até aqui, doutor Eudimar? Só tentar contextualizar um pouco melhor o assunto para o telespectador conseguir entender. Todo município deve declarante, né, contribuinte da Previdência Social. Então, ele, à medida em que existe uma folha de pagamento dos servidores do município e existe também os prestadores de serviço, isso gera a obrigatoriedade de declarar valores à Previdência Social. E, assim como as empresas, os municípios, eles devem prestar essa informação mediante uma declaração que é entregue mensalmente à Receita Federal, onde são apurados os valores devidos à Previdência Social. Por outro lado, todo e qualquer contribuinte, também os municípios, que possuam eventualmente créditos relativos ao débito que está declarando, ele pode usar esse crédito mediante um procedimento que a gente denomina de compensação tributária. Bem, foi verificando justamente o uso desse instituto da compensação tributária em um montante elevado, né, e de modo crescente e reiterado, né, ao longo de vários anos, que a Receita Federal, então, começou a voltar os olhos para esses valores que estavam sendo informados de créditos pelos municípios nessas declarações que são informadas à Receita Federal. Ou seja, ao invés de pagar, eles estavam recorrendo a esse crédito. E aí vocês começaram a estranhar, seria mais ou menos isso? Exatamente. A Receita Federal, para explicar também um pouco melhor, ela realiza um monitoramento constante dos níveis de arrecadação dos órgãos públicos, especialmente dos municípios, no que diz respeito às contribuições previdenciárias. Pela relevância da contribuição previdenciária para a própria Previdência Pública, pela relevância também que tem esses municípios no âmbito da arrecadação desse tributo. Mais de 50% da arrecadação da contribuição previdenciária decorre dos entes públicos, haja vista a condição deles de grandes empregadores, sobretudo no Nordeste. Então, a partir desse trabalho de monitoramento da arrecadação e do próprio comportamento tributário dos municípios, verificou-se que os municípios deixavam de arrecadar, deixavam de recolher a Previdência Social, os valores devidos e declarados, e informavam a existência de supostos créditos previdenciários. Que não existiam. A partir desse momento, então, numa primeira etapa ainda em 2017, a Receita Federal resolveu checar mais de perto a existência efetiva desses créditos. E o que se verificou naquele primeiro momento, né, naquele instante, foram 45 municípios intimados, né, a prestar os esclarecimentos. O que se observou foi a improcedência desses créditos, que resultou, inclusive, na confissão por parte dos próprios municípios de que a informação era inverídica e de que os débitos deveriam ser confessados e recolhidos, então, à Receita Federal. Então, a partir daquele primeiro momento, né, e aí eu vou chegar na repercussão justamente que houve agora de recente julgamento de contas de um município do Piauí, a partir daquele momento, então, e da conclusão dos trabalhos, né, que resultou em 85 milhões de débitos levantados no âmbito desses municípios, a Receita Federal faz um trabalho de encaminhamento, né, dessas informações para os órgãos de controle, especialmente para o Tribunal de Contas. Justamente porque se está diante aí de uma dívida assumida por um ente público, em que, inclusive, o gestor deu causa às multas e aos juros imputados pela Receita Federal naquela dívida, e se está diante também, em muitos casos, de contratação de assessorias jurídicas que se utilizam, então, desse Instituto da Compensação, né, e do fato disso já quitar imediatamente a dívida, né, já extinguir imediatamente o débito, estimulando, então, a prática indevida e reiterada de uso de créditos aqui no Piauí. Agora, como é que ele consegue esse crédito? O crédito não é ilegal, correto? O que é ilegal é você recorrer a um crédito que você não tem. Na verdade, o Instituto, o procedimento em si de possuir um crédito e levar para a declaração e quitar a dívida que está sendo confessada, é um instituto verdadeiro, digamos assim, é algo lícito.
é legal, está previsto em procedimento, em legislação específica. O que não se verifica, o que é importante que exista efetivamente é o crédito. E nas auditorias que têm sido feitas, a gente não chega à origem do crédito, esse crédito não é comprovado, ele não tem nenhuma substância, ele muitas vezes é absolutamente inexistente. E como é que esse crédito é proveniente de onde? Seria proveniente das próprias contribuições previdenciárias, que vamos dizer que em tese poderiam ter sido pagas a maior em períodos anteriores, teriam sido apuradas de modo indevido ou a maior em períodos de apuração anteriores. Entendi. Como se eles tivessem pago mais, entraram na justiça, comprovaram a existência de um crédito que não existe. Exatamente. Por exemplo, entraram na justiça ou mesmo administrativamente poderiam requerer, caso houvesse de fato aí uma substância de crédito. Agora eu observei que na investigação havia 45 prefeituras. 45. Considero eu que esses 45 prefeitos não tenham combinado o mesmo procedimento. Existe alguém que organiza essas ideias fraudulentas, doutor? Existe um aspecto aí que vai ser melhor apurado, inclusive pelos órgãos respectivos, a partir da conclusão do trabalho, que é justamente verificar que agentes privados, né, que assessorias contábeis ou jurídicas estão por trás desse procedimento. Né? Contadores ou escritórios? Normalmente, o que se vê, o que se percebe pelas informações que são trazidas a partir das intimações que são realizadas pela Receita Federal, é que há, de fato, escritórios de advocacia orientando os agentes públicos, orientando prefeitos a realizar esse procedimento de compensação com a entrega da GFIP, a partir de um contrato que a gente até denomina que é um contrato de risco, de total risco por parte do município, à medida em que esses escritórios eles já são remunerados imediatamente pelos seus honorários, a partir da simples entrega da declaração, e enquanto a Receita Federal ela possui um prazo de 5 anos para efetivamente checar e homologar, né, esse procedimento. Então, esse aspecto justamente da despesa que está sendo assumida pelo município, mediante a contratação de escritório de advocacia e também o aspecto da multa e dos juros, que está onerando a dívida e está aumentando a dívida pública municipal, é que a gente também tem comunicado esses aspectos ao Tribunal de Contas e agora, em recente julgado, inclusive, de uma conta de município do ano de 2016, foi definida, né, foi determinada uma responsabilidade pessoal do gestor, do prefeito da época, pelo pagamento dessas multas e juros e também pelos honorários pagos aos advogados num procedimento que depois foi tornado indevido pela Receita Federal. Ou seja, vai sair do bolso do gestor e não da conta da prefeitura o pagamento desses créditos que eles tentaram utilizar para fraudar. Quer dizer, não iam nem lucrar com isso, né? Agora vão ter uma despesa por causa disso. A gente não sabe afirmar, não tem como afirmar ainda qual o pano de fundo, qual a vantagem disso, né, que está sendo levada, qual a vantagem que está existindo aí para o gestor especificamente. Mas o pano de fundo, o contexto todo é esse, né? A gente tem noticiado isso reiteradamente ao Tribunal de Contas, acredita-se que mais e mais prefeituras devam ter suas contas julgadas nesses aspectos, né? E, por outro lado, há uma preocupação do Tribunal de Contas a partir de algumas tratativas com a Receita Federal visando entender melhor esse procedimento, que resultou, inclusive, na edição de uma instrução normativa pelo Tribunal de Contas, justamente para vedar essa prática, né? Para evitar que as assessorias jurídicas sejam pagas antes da homologação do procedimento pela Receita Federal, onerando, portanto, indevidamente o município. Doutor Odimar, queria falar com o senhor também a respeito da situação da declaração de imposto de renda baseado numa atividade que tem sido muito comum aqui no Brasil, que é a criptomoeda. Bitcoin e outras tantas inúmeras moedas virtuais que existem pelo mundo, que viraram um negócio para muita gente. Como é que a Receita pretende trabalhar no sentido de tributar esses lucros?
É uma boa pergunta, Joelson, e até bem oportuna, né? Porque a Receita Federal acabou de instituir em maio uma declaração específica para quem opera com criptoativos, né? E, inclusive, curiosamente, né, aproveitando o momento, o primeiro prazo de entrega dessa declaração é justamente agora, 30 de setembro. É uma declaração que foi instituída justamente para identificar as pessoas que realizam operações com criptoativos, né? Seja compra, venda, troca, permuta, transferência, né? E dentro de uma periodicidade mensal. Então, mensalmente, aquele que realiza operações dessa natureza com criptoativos devem informar a Receita Federal, declarar a Receita Federal. Mês a mês? Mês a mês. Quem deve declarar, né? É a empresa de exchange, né? É aquela empresa que intermedia o negócio, ou que faz a custódia dos criptoativos, ou mesmo meramente aquela empresa que disponibiliza o portal, disponibiliza o meio ali de encontro, né, das pessoas envolvidas na operação. Essas exchanges devem prestar essa informação mensalmente à Receita Federal. Qual é a preocupação da Receita em relação a esse assunto? Essa questão do mercado financeiro digital é algo muito crescente, né, no Brasil. É uma vertente, enfim, que vai ganhar, vai ser a tônica, não é? Mundo cada vez mais digital, transações cada vez mais digitais, né? E, de certo modo, o Brasil ainda está muito carente de regulamentação nesse sentido. Então, o que se quer é justamente manter um nível de informação sobre essas transações, né, que possa permitir uma certa rastreabilidade dessas operações por parte não só da Receita Federal, como dos outros órgãos. No sentido de, inclusive, checar a origem e a licitude do dinheiro real envolvido nisso. Porque é um negócio realmente bem estranho, né? Uma conta bem complicada, não é simples, não é fácil de entender. Agora, doutor Eudimar, a tributação em cima dos lucros continua sendo anual, assim como se faz da declaração do imposto de renda? Continua do mesmo jeito a regra de declaração dos lucros em relação a bitcoins ou criptomoedas? Na verdade, a pergunta é interessante, porque a Receita Federal está cuidando agora de instituir uma declaração acessória. Mas a obrigatoriedade de pagar o ganho com criptoativo, ela já existe, como existe para todo e qualquer ganho. Exatamente, né? Já estava inclusive na declaração... Exato, e já estava inclusive alertado na declaração do imposto de renda, especificamente esclarecido que os ganhos com criptoativos deveriam ser declarados e deveriam ter sido, inclusive, pagos à medida que foram ganhos, né? E deve ser pago mensalmente, não somente na declaração. Sujeito, inclusive, a uma tributação mínima de 15%, mas ela é progressiva, né, à medida que o ganho se eleva. Ah, tá. Então, no ato do ganho, por exemplo, nessa declaração mensal já vai ter que fazer o pagamento? A declaração ela é informativa, né? O pagamento você faz, não na declaração, mas num aplicativo à parte, faz um que a gente chama de carnê-leão e recolhe o valor relativo ao ganho com criptoativo. E isso vai para a informação que a exchange vai fazer. Se não for a intermediação por exchange, a própria pessoa física vai ter que fazer a declaração mensalmente. E qualquer inconsistência, malha fina, a mesma coisa que acontece hoje, né? Qualquer inconsistência ele será intimado a esclarecer, não é? ou a complementar essa informação. Tá certo. Tá aí, então, você que investe em criptomoedas, criptoativos, em Bitcoin ou coisas do tipo, são muitas as moedas, repito, tem que informar agora mês a mês a Receita Federal, tá bom? Procure informações. Já está no site da Receita essas informações sobre como é que Sim, essa declaração em si ela é transmitida por meio do portal da Receita Federal na página dela, né, o ECAC, e por lá ele obtém as informações, o coletor de transmissão da informação e a transmissão efetiva se dá por meio da internet. Então, informações lá no receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br, para você saber como é que vai ser essa declaração mensal dos lucros, né, com criptoativos ou criptomoedas ou bitcoins e outras moedas, tá bom? Doutor Eudimar, obrigado por ter vindo. Nada, obrigado a você. Obrigado mesmo pela participação.